Olá a todos e todas, eu sou Elder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou nessa playlist, atualizando no dia de hoje, depois de muito tempo, falando sobre o tcheco Franz Kafka. Já fiz um vídeo contando brevemente a biografia dele, já contei 12 contos anteriores e pretendo comentar um texto mais conhecido do autor, talvez junto com o Processo e com o Castelo, seja um dos escritos mais citados quando falamos em Franz Kafka, que é o texto chamado A Metamorfose. Oferecerei para vocês uma interpretação deste texto com base no que eu conheço do autor, li todas as obras, todos os contos que ele escreveu, a maior parte das suas cartas também eu li, e com as referências que os biógrafos colocaram. Então, pretendo oferecer uma noção o que seria a metamorfose. Eu lerei com vocês alguns trechos, como é meu costume, e comentarei na sequência. É um texto curto, então quero passar rapidamente por ele. Metamorfose, de 1915, já no início do primeiro capítulo, diz assim: Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes e intranquilos, Gregor Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que o texto nos explica nesse primeiro parágrafo que vos li? Ele explica um pouquinho sobre a vida de um caixeiro viajante, descrito por Kafka como aquele típico ser racional, o ser que trabalha, que mantém um vínculo, uma obrigação social. Então, o Gregor Samsa trabalhava sempre, ganhava pouco, não estava contente com o trabalho, como muitas pessoas ali do ano de 1915, um ano em que está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, e ele tem seus sonhos de fazer frente às necessidades da família e evoluir no trabalho. Nunca chegou atrasado, até que ele estava dormindo, e quando ele levanta, ele tem sonhos inquietantes que tira sua quietude, que tira sua paz de espírito. Essa ideia do sonho é muito importante para o Franz Kafka. Ele acorda metamorfoseado em um ser asqueroso, com pernas finas, ventre mole. Então o Kafka trabalha muito essa questão do abjeto, do nojo. E esse rapaz, que até então era o esteio da família, alguém que fazia tudo, passa a ser mal visto. O pai e a mãe, quando vê ele ali, e o Kafka narra ao longo do texto que a casa, o quarto dele foi ficando um espaço nojento, um espaço como se fosse convivido por um bicho mesmo, afinal ele era um bicho. Então o pai tenta bater, tenta matar naquele bicho. A irmã Grete é uma pessoa que até então apreciava bastante ele, é a última a abandonar de vez. Então toda a família vai esquecendo desse ser que até então era útil, que até então era produtivo na sociedade, mas que assim que é transformado, o Borges não fala metamorfose, ele fala transformação. Assim que esse ser deixa de ser o provedor da casa e se transforma em um ser asqueroso, afinal como se fosse uma barata cheia de pernas, todos os membros da família começam a ver nele um peso, e aos poucos, até mesmo a irmã, que era mais dedicada, o abandona e ele acaba morrendo. Ali nós temos Gregor Samsa, caixeiro viajante, que acorda transformado em um animal de pernas finas. O pai e a mãe se espanta com Gregor. Lá no capítulo 2, ele é preso no quarto e somente iria comer restos de comida, comida estragada. A irmã auxiliava ele. Então nós temos desenrolar do terceiro capítulo. A irmã chega a dizer que aquele ser asqueroso já nem era mais irmão, já nem era mais parente.
até que Gretchen fala assim: não teríamos meu irmão, mas podíamos continuar a viver e respeitar sua memória. E a família abandona o Gregor Samsa, ela acaba morrendo no próprio quarto, e o simbolismo ali, gente, ele é gigantesco. Vamos lá. Pensando num caixeiro viajante produtivo que fazia de tudo e que é metamorfoseado, é inevitável não associar com a vida do trabalhador, porque ele trabalha, ele sustenta a família, ele é reconhecido, tem valor social enquanto tem força, e nós sabemos que a velhice, de certa forma, nos vai deixando, a beleza nos abandona, essa beleza padronizada, essa beleza aceita, as rugas surgem, não somos capazes mais de suster o próprio corpo, e muitos idosos aí, dessa época do século XX, mas até no XXI encontramos isso, são vistos como pesos, como seres asquerosos que temos que tolerar, que tomara que morra logo. Então o Kafka coloca isso. Às vezes, nós não queremos dizer. Hoje nós usamos um vocabulário falso, falar assim: olha, fulano está na melhor idade, fulano está não sei no que. Então nós usamos de eufemismo para falar da velhice, quando que a sociedade trata o idoso com total descaso, não pensa na organização da cidade, não pensa na segurança, não pensa no lazer. No século XX não pensava nos aspectos da Previdência, tá aí no século XXI a reforma da Previdência como entra. O Kafka, ele toca na ferida. Ei, vocês que falam que o idoso respeitado é tido como sábio, como que ele é tido como sábio se ele é tratado como ser asqueroso? É isso que o Kafka apresenta em A Metamorfose. Ou seja, enquanto a pessoa é útil, enquanto ela é produtiva, ela é endeusada. Quando ela deixou de ter utilidade, ela deixou de ser cultuada. E a metamorfose vem no sentido de a transformação. Ela revela algo típico do pensamento da literatura kafkiana, que é uma literatura, nós podemos dizer assim, da impossibilidade, mas também da desilusão. No que sentido? Até o século XX, as pessoas acreditavam, ou pelo menos a grande maioria delas, que estávamos caminhando em direção ao mundo melhor. O iluminismo, a superação dos preconceitos ali cometidos durante a chamada Idade das Trevas. Vem o século XX, no auge do iluminismo, no auge da sociedade das luzes, da tecnologia, logo após a Bela Época, e estoura a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a ideia que estávamos transformando em direção a algo melhor, ela acaba com os genocídios e com a guerra que aconteceu no meio da Europa, no meio do centro do mundo que nós conhecíamos. Então Kafka está dizendo: nem sempre as nossas transformações são para melhores. Às vezes a transformação do humano leva para um abismo. E ele fala isso até em relação ao seu próprio corpo. Nós sabemos que todo o conto de Kafka está permeado por seu próprio corpo, que era um corpo frágil e que estava desfalecendo aos poucos. Afinal, ele acabou morrendo muito jovem, ele teve várias doenças, ele era fraco, não era capaz de se sustentar. Então, em A Metamorfose, ele revela essa faceta da vida. Pode ser que a nossa transformação nos leve ao pior. Pode ser que a situação em que nós estamos agora, que já é chata, às vezes de um emprego horrível, de uma situação horrível, possa piorar muito mais. Nem sempre metamorfosear, se transformar, nem sempre o novo deve ser visto com tanta alegria. Às vezes o novo é muito pior do que o velho. Essa é a minha maneira de ler A Metamorfose do Franz Kafka. A transformação de Gregor Samsa não depende dele. A maior parte daquilo que nós fazemos não depende de nós. Temos a nossa porção de responsabilidades, mas você pode levar uma vida perfeita, você pode ser o funcionário ideal, você pode nunca chegar atrasado, você pode ter compromisso, estudar absurdamente e algo pode lhe sobreviver. Por exemplo, acordou, trabalhou normal, sofreu um acidente. A família deixou, perdeu um filho. Muitas coisas podem acontecer, tirar o teu chão e transformar você, que era um cidadão modelo,
em mais um desses rejeitados pela sociedade, como foi o caso do nosso Gregor Samsa de A Metamorfose.